O judaísmo é, sem dúvida, uma das religiões mais influentes da história. Mas a origem dele? É bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa fé não apareceu do nada, sabe? Ela foi, na verdade, moldada, forjada no contato com os grandes impérios e as grandes culturas da antiguidade. E a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é essa: como é que uma fé que era de um povo específico, super local, se transformou numa força que ajudou a moldar o futuro religioso do planeta inteiro? A jornada, olha, é surpreendente e cheia de reviravoltas. Então, bora lá! Para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, a gente precisa voltar no tempo e olhar o cenário da época. O Antigo Oriente Próximo, era um mundo com muitos, muitos deuses. Cada cidade, cada força da natureza tinha sua própria divindade. E aí, no meio disso tudo, surge uma ideia que era radical: a de um Deus único, universal para todo mundo. Foi uma verdadeira revolução que o judaísmo começou, mas não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. E a nossa história, curiosamente, não começa na Judéia. Ela começa num lugar de exílio, de crise, na Babilônia. Foi lá que um evento super traumático forçou essa galera a repensar tudo: a fé, o universo, tudo mesmo. A data-chave aqui é 576 a.C. O cativeiro babilônico foi muito mais que uma deportação, foi um verdadeiro choque cultural. O povo da Judéia foi arrancado da sua terra e jogado bem no coração de um dos maiores impérios do mundo antigo, um império com uma literatura e uma religião super sofisticadas. E essa imersão toda provocou duas mudanças assim, radicais. A primeira foi no próprio conceito de Deus. Yahweh, que antes era visto mais como um Deus protetor de uma nação, sabe? Começou a ser imaginado como um Deus universal, que governa tudo e todos. Uma ideia que de certa forma espelhava o Deus supremo da Babilônia, Marduk. A segunda mudança foi sobre o lugar de adoração. Com o Templo de Jerusalém destruído, a fé precisava de um novo centro. E foi assim que nasceu a ideia de um templo celestial, um santuário no céu, dando origem ao que a gente hoje chama de religiões celestiais. Mas a influência não foi só conceitual, não. Ela foi também literária. Quando os escribas hebreus começaram a juntar seus textos sagrados, eles estavam num ambiente completamente mergulhado nas histórias e nos mitos da Babilônia. Essa citação aqui resume bem a visão de muitos acadêmicos. A ideia é que o judaísmo que a gente conhece hoje é uma síntese. Ele tem uma base de crenças de Canaã que foram profundamente remodeladas com uma lente babilônica. Então, o ponto central é entender essa fusão. Agora deem uma olhada nessa comparação. À esquerda, o mito babilônico; à direita, o hebraico. Reparem no estado primordial. Nos dois, o universo começa como um caos de água e escuridão. E na primeira criação, ambos descrevem a separação da luz e da escuridão antes mesmo de existir Sol ou Lua. A semelhança na sequência é impressionante, né? A construção do mundo segue um padrão muito parecido. O deus babilônico Marduk divide o corpo da deusa Tiamat para criar o céu e a terra. Já no Gênesis, Deus cria um firmamento para separar as águas de cima das de baixo, com o mesmo resultado. E nas duas narrativas, a humanidade é o último ato da criação. E o paralelo final talvez seja o mais famoso. Depois de todo o trabalho da criação, tanto o deus Marduk quanto o deus de Gênesis descansam. Essa ideia de um descanso divino é mais um elemento que eles compartilham, o que sugere uma influência bem forte ou, pelo menos, uma fonte de inspiração em comum. Mas olha, a Babilônia não foi a única influência. O judaísmo é como uma tapeçaria, sabe? Tecida com fios de várias culturas, incluindo as crenças dos vizinhos de Canaã e, mais tarde, do poderoso Império Persa. Antes de Yahvé se tornar a figura central, os antigos israelitas, como parte da cultura cananeia, adoravam El, que era o deus supremo do panteão local. O nome dele sobrevive até hoje em nomes e lugares bíblicos super importantes, como Israel, que quer dizer aquele que luta com El, e Beth-El, a casa de El. Esse aqui é um exemplo fascinante de como um deus pode acabar absorvendo as características de outro. Pega o caso de Baal, o popular deus cananeu da tempestade. Ele era o senhor do trovão, das nuvens, da fertilidade. E na Torá, Yahweh assume exatamente esses mesmos papéis. A voz dele é o trovão, as nuvens são a sua carruagem. E até Adonai, um título hebraico para Deus, era originalmente um título usado para Baal. Depois da Babilônia, a Judéia passou para o domínio do Império Persa. E com os persas veio uma nova onda de ideias, principalmente da religião deles, o zoroastrismo. Duas ideias persas foram super influentes. Primeiro,
o zoroastrismo reforçou essa tendência ao monoteísmo. E segundo, talvez o mais importante, ele introduziu o dualismo cósmico, a crença numa batalha eterna entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Conceitos como um adversário divino, o Satanás, começam a ganhar mais destaque nos textos judaicos dessa época. Com toda essa mistura de influências cananeias, babilônicas, persas, o judaísmo entrou numa nova fase. A chegada de Alexandre o Grande da cultura grega marcou o momento em que todas essas peças foram consolidadas, sabe? Essa linha do tempo resume a jornada perfeitamente. Tudo começa com o cativeiro babilônico, que transformou um deus local em um deus universal. Depois, o Império Persa trouxe a ideia de uma luta cósmica entre bem e mal. E, finalmente, a Era Helenística criou o cenário perfeito para todas essas ideias se fundirem e se espalharem pelo mundo. O evento decisivo dessa era foi a criação da Septuaginta, lá por volta de 200 a.C. Pela primeira vez, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, que era a língua universal da época. Esse momento foi tão crucial, mas tão crucial, que é considerado o segundo grande evento fundador do judaísmo, porque ele transformou uma coleção de textos sagrados numa biblioteca que podia ser lida por qualquer um no mundo conhecido. Ao traduzir e compilar esses textos, a Septuaginta não só solidificou uma teologia monoteísta unificada, como, e isso é fundamental, tornou a fé judaica portátil. Ela não estava mais presa a uma terra ou a um templo. Era um livro que podia viajar para qualquer lugar. Então, o ponto central é este. O judaísmo antigo não foi uma revelação isolada, mas sim o produto de um diálogo intenso e constante com as grandes civilizações do seu tempo. Foi forjado num verdadeiro caldeirão de culturas. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma das religiões mais antigas do mundo é, na verdade, um produto dinâmico da história da interação cultural, o que isso sugere sobre a natureza da fé e da identidade religiosa no nosso próprio mundo, que é tão interconectado? Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada pela história. Se essa análise foi interessante, ajude a gente a continuar produzindo. Siga o nosso canal, deixe aquela curtida, comente com a sua opinião e compartilhe com quem mais possa se interessar. Até a próxima!